É possível acontecer uma ditadura liberal? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em 1973, depois de um golpe militar comandado por Augusto Pinochet, uma ditadura de viés liberalista econômico foi implementada no Chile. Mas como isso aconteceu e o que veio antes disso? Antes de Pinochet aplicar um golpe de Estado, o governo chileno vivia sob o socialismo de Salvador Allende. Ele era médico, político chileno e social-democrata que não fugia à regra. Era mais um socialista que queria usar as vias democráticas para promover o socialismo. Quando se cansou de fingir não ser revolucionário, ele fundou o Partido Socialista e chegou ao poder em 1970. Allende conseguiu ser o primeiro socialista marxista a ser eleito numa democracia como presidente da República e chefe de Estado na América. Quando ele foi eleito em 4 de setembro de 1970, os Estados Unidos, temendo a expansão do socialismo na América, ordenaram que a CIA organizasse planos para impedir a eleição de Allende. Os planos ficaram conhecidos como Track 1 e Track 2. Demorou, mas hoje a CIA admite que havia um envolvimento profundo com o Chile, onde lidou com golpistas, falsos propagandistas e assassinos. Reconhece que houve tentativa de sequestro do chefe do exército chileno em outubro de 1970, que foi parte das ações que visavam impedir a confirmação pelo Congresso de Allende como presidente. Mas o sequestro não teve êxito e o general René Schneider morreu baleado no dia da confirmação. Um relatório público afirma que a CIA admitiu 3 anos depois que sabia da conspiração que derrubou Allende, mas nega envolvimento direto. O documento diz que não tinha como saber que Allende recusaria a passagem segura com o palácio sob ataque e então se mataria, e que não há evidências de que ela queria que Schneider fosse morto por não querer participar do complô. Mas a agência admite que apoiou a ideia de sequestrá-lo e depois pagou $35 mil ao grupo que acabou atrapalhando a captura que resultou na morte de Allende. Nesse relatório que a CIA publicou, pela primeira vez se reconhece que houve um pagamento dela ao chefe da polícia secreta, General Manuel Contreras Sepúlveda, que era o chefe da polícia secreta do regime militar que a CIA sabia que estava envolvida em abuso dos direitos humanos pós-Allende. A Operação Track 1 visava frustrar Allende, reduzindo os poderes ilimitados que autoridades eleitas tinham. No entanto, a CIA estava reclusa dessa redução de poder. Isso foi planejado para que as circunstâncias políticas proporcionassem condições ideais para a promoção de um golpe. Track 2 foi a continuação. Com o assassinato do general René Schneider, a CIA conseguiu a estabilidade que queria. Apesar dos esforços dos Estados Unidos e de parte dos conspiracionistas locais, Allende teve seu nome confirmado pelo Congresso chileno e chegou ao poder. E assim como todo socialista adora fazer, ele nacionalizou grande parte de empresas de vários setores econômicos, congelou preços de mercadorias, aumentou a remuneração dos trabalhadores, alterou a Constituição e criou uma Câmara Única. Em 1973, como consequência, os índices de preços no Chile cresceram 381%. Os produtos básicos de consumo sumiram das prateleiras, o desemprego cresceu como nunca e a moeda da época, o escudo chileno, estava com poder de compra terrivelmente reduzido. Imprime dinheiro aí, isso não dá problema não, confia. Não dava para esperar outra coisa de socialistas de esquerda. As intervenções econômicas distorcem os preços do mercado e matam a concorrência livre que é saudável para todos. Isso faz qualquer economia ruir em pouco tempo. Veja a Argentina como está. O peronismo tem sido como um câncer que nunca é extirpado. Para entender bem a mecânica disso, veja o vídeo O Problema do Cálculo Econômico lá no canal Ancapsu Classic. Com tudo isso, o governo de Allende caiu quando seu apoio político também caiu. É fácil manter o socialismo com dinheiro dos outros e com apoiadores de dentro do governo, né? O problema é quando o apoio acaba. Um dos responsáveis por isso foi o Pátria e Liberdade, que era a entidade criada com apoio da CIA, que se posicionava à direita e que serviu como um dos principais apoios do golpe de Estado de Pinochet. Com isso, conseguiram virar os apoiadores de Allende contra ele mesmo. Antes do governo cair, Allende fez um discurso dizendo, abre aspas, faremos as mudanças revolucionárias em pluralismo, democracia e liberdade. Mas isso não significa tolerância com os antidemocratas, nem tolerância com os subversivos. Nem tolerância com os fascistas, camaradas. Vocês devem entender qual é a real posição desse governo. Não vou fechar o Congresso, seria absurdo. Não o farei, já disse e repito. Caso necessário, enviarei um projeto de lei de plebiscito para que o povo resolva esta questão. Fecha aspas. Isso é pura demagogia. Quem entendeu corretamente sabe que democracia não garante liberdade. Estar sob o Estado é ser obrigado a aceitar as escolhas coletivistas alheias.
E também podemos notar que o discurso antifascista, que ironicamente vai ao encontro da própria ideia de fascismo, já começava a se banalizar pela esquerda daquela época. O general Prats, comandante-chefe do exército chileno, se recusava a participar de qualquer golpe militar contra o presidente. No entanto, acabou sendo criticado publicamente numa manifestação de esposa de oficiais golpistas diante de sua casa, e após isso, não aguentou a pressão política e renunciou ao posto. Em 11 de setembro, o sucessor Pinochet, um antigo homem de confiança de Allende, fez um golpe contra ele. Allende apareceu em um discurso transmitido pelas rádios do governo dizendo que não renunciaria. Depois de um tempo, ele cometeu suicídio. Pelo menos é o que contam os historiadores. É misterioso, né? Ainda, Prats foi morto pela DINA, a polícia secreta de Pinochet, em um atentado com bomba. Depois do golpe de Estado, o Chile adotou imediatamente um plano de ação chamado O Ladrilho, preparado pelo candidato da direita com a ajuda de um grupo de economistas chamado pela imprensa do país de o Chicago Boys. Eles eram mais ou menos uns 25 egressos da Escola de Chicago de Economia e formularam a política econômica da ditadura de Augusto Pinochet, cuja diretriz era o liberalismo. Economicamente falando, o Chile passou por uma grande reestruturação econômica que visava permitir livre mercado. Quem aceita a ideia de compartimentalizar liberdade consegue relativizar a falta de ética ao permitir algumas coisas e outras não. O governo foi liberal apenas economicamente. Mas como a liberdade econômica é algo fundamental para proporcionar liberdade plena, isso é melhor do que ter apenas liberdade civil. Sem ela, e quando se está sob o Estado em ditadura, as pessoas não têm como gerar riqueza para si e prosperar garantindo soberania. Após esse golpe, que teve apoio dos Estados Unidos, junto com as medidas liberais na economia, uma junta militar foi estabelecida para governar o Chile. Pinochet foi apontado como representante do exército. Então, em 17 de junho de 1974, ele assumiu formalmente o cargo de chefe supremo da nação. Em 1981, foi autoproclamado presidente da República do Chile para um mandato de 8 anos. Foi um período de regime militar parecido com o daqui do Brasil. Enquanto foi presidente, Pinochet, com um papel pouco centralizador, buscou modernizar o país. Junto com os Chicago Boys, evitaram a impressão desenfreada de moeda e retiraram impostos sobre as indústrias. Além disso, tratou os sindicatos como ilegais, reduziu os direitos sociais progressistas e privatizou várias empresas estatais. Com isso, a economia do Chile melhorou consideravelmente. Foi tanto que os apoiadores apelidaram esse período como milagre chileno. Mas de milagre não teve nada. A economia do Chile melhorou porque a liberdade de concorrência no mercado age por conta própria em favor da prosperidade. Quando Pinochet, um ditador militar pró-direita, tirou a bota que Allende tinha colocado sobre o peito da população, a economia teve um alívio. Mas não se engane, liberdade não é divisível. O Chile trocou o sufoco dos impostos de Allende por Pinochet, que apontava uma arma para a cabeça de cada um que discordava dele. Mas com liberdade econômica, é óbvio que as pessoas iriam melhorar depois de um período esquerdista. Pior do que socialista de direita é socialista de esquerda. Socialismo é estar sob o Estado. Quanto menos Estado, melhor. Aquilo era uma ditadura, todo mundo concorda com isso. Durante esses 17 anos, Pinochet reprimiu a antiga coalizão Unidade Popular, que era a união de partidos de esquerda que apoiava o então regime constitucional socialista. Em 1973, aproximadamente 70 dissidentes foram perseguidos pela ditadura. Em 1977, o governo de Pinochet foi condenado pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas pela forma cruel com que tratava os presos políticos. Foi sangrento. Ele caçava, prendia, torturava e matava quem fosse adepto de ideias diferentes. É dessa época o famigerado caso de jogar do helicóptero quem era contra o governo. Para quem tem raiva, jogar um esquerdista de um helicóptero pode parecer uma ideia tentadora, mas isso obviamente fere o princípio de não agressão, porque não é violência retributiva, muito menos restitutiva. Sem dúvidas, optar pelo livre mercado ajudou a melhorar muito a economia. Muitos afirmam, com o velho discurso esquerdista, que a desigualdade de renda continuou no governo Pinochet. E isso é verdade, sempre houve e sempre haverá desigualdade. Isso é algo natural entre todos os humanos, que sempre vão alocar os recursos de forma diferente, buscando eficiência conforme aprendem.
Mas outra verdade é que ninguém morre de desigualdade. Morre-se por conta da pobreza que a igualdade promove. Hipócrita é quem acredita que o Estado distribui renda e salva pessoas, que basta votar certo para ele usar o dinheiro de forma eficiente. Todos os critérios para o uso de dinheiro extraído de nós é sempre político. Isso é, sustentar a máquina de expropriação e sustentar o convencimento de que pagar impostos é um sacrifício que devemos aceitar em prol de todos. O único bem-estar garantido é o de quem integra o Estado. A maior ajuda que um governo pode dar ao indivíduo é parar de cobrar impostos e cortar gastos feitos com o nosso dinheiro. Aliás, se emitir mais moeda fosse bom para as pessoas, os governos não precisariam cobrar impostos. Já pensou nisso? Apesar do grande crescimento econômico da época, a atual economia do Chile mostra sinais de aversão aos princípios de livre mercado. Hoje, 99% das pessoas lá têm acesso a água e esgoto, sendo que 94% disso é feito por empresas privadas. No Brasil, menos da metade das casas está ligada à rede de esgoto, e só 80% das pessoas têm acesso à água tratada. E estamos bem longe de ter 100% disso a ser feito por empresas privadas. Mesmo tendo sido difícil privatizar as empresas de telecomunicação aqui, e apesar da criação da Anatel, hoje até muito dos mais pobres têm acesso a telefone e internet. Ainda bem que a alimentação aqui não é estatal. E no Chile, como aqui, há um movimento popular que critica o mercado de empresas privadas. A exemplo dos graduais aumentos de impostos e pessoas pedindo mais direitos sociais e mais empresas públicas, os estudantes fazem marcha exigindo uma educação melhor e gratuita no Chile em 2018. Ah, esses estudantes, sempre eles. Lá, até as universidades públicas, como a PUC, por exemplo, são pagas. A quantia é definida conforme a renda familiar. Não existe coisas grátis. Essa alternância toda lembra aquela frase que fala dos ciclos dos tempos difíceis, que fazem as pessoas mais fortes, que então tornam os tempos mais fáceis. Que por sua vez cria pessoas fracas, que então fazem tempos difíceis de novo. É algo besta ver um milagre chileno e as pessoas protestarem exigindo mais Estado novamente. Isso leva a impostos mais altos. A liberdade é a essência das condições para haver prosperidade. Mas apesar da economia ser fundamental, o Estado, enquanto predomina, sempre será um elemento de peso e nunca de fomento para as pessoas. Ambos, Allende e Pinochet, violaram a propriedade privada, cada um usando o argumento. Pelo menos, no caso que houve liberdade econômica, a vida lá melhorou. E para quem tende a dar alguma razão para os estatistas, o Chile é, apesar do Estado, e graças à liberdade econômica que teve, o único país da América do Sul que não é classificado como subdesenvolvido. Mas agora, em 2021, mesmo sendo o único país desenvolvido da América do Sul, parece que chegou o momento das pessoas fracas. Os chilenos decidiram refazer a Constituição e os constituintes são de maioria esquerdista. Para comparar, vamos lembrar disso em 2031, daqui a 10 anos, torcendo desde já para que o desfecho não seja aumento estatal seguido do que sempre ocorre quando o Estado cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por César, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Felipe Bar. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!